Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Vamos juntos, né? Olhar a palavra do Senhor, receber força, vigor, fortalecimento para a nossa fé, para caminharmos realmente em direção à vida que está em Cristo Jesus. Cada vez mais eu tenho convicção que a nossa reflexão na divindade, naquilo que é o nosso Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós, naquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, vai trazer transformação na nossa vida. Isso não por causa da nossa capacidade pessoal de vivermos as coisas bíblicas, mas por causa da ação do seu Santo Espírito que vai transformar o nosso ser. Um dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então nós entendemos aí que a palavra de Deus lava o nosso interior, lava a nossa mente. E nós precisamos disso, não é verdade? Quantas vezes temos sido assaltados por pensamentos horríveis, não é? Por sensações diferentes, esquisitas, que assaltam o nosso entendimento e nos impedem realmente de nos alegrar, de viver, de nós estarmos bem com as pessoas, bem dentro de casa, com os nossos filhos, com o cônjuge, não é verdade? E nós precisamos então, cada vez mais, deixar que essa palavra encha, preencha os espaços do nosso ser para que possamos viver na sua plenitude. E olha só, vamos continuar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do verso 22 até o verso 33. Está escrito: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos metros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mais ou menos entre as 3 e as 6 horas da manhã. Foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós vemos aqui essa passagem tão famosa onde Jesus andou por sobre as águas, não é? E quando ele despediu as multidões, ele subiu no monte para orar. Olha que coisa interessante. Sendo ele Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele subiu no monte para orar. Jesus tinha esse costume e ele nos ensinou a necessidade de nós estarmos em oração. Ora, sendo ele o Filho de Deus, não é? Tendo esse contato direto com o Pai, subiu para orar. Nós não temos que orar? Essa é a primeira lição aqui que desperta o nosso entendimento e nós percebemos que o próprio Cristo na terra orava. Orava diante do Senhor e buscava várias vezes durante o dia a presença do Pai, para se fortalecer e firmar cada vez mais a sua posição diante de Deus e receber orientação de Deus. Então, quando ele tinha despedido os discípulos e tinha dito para que eles atravessassem o mar. E eles foram. Passado muito tempo, né, lá por volta das 13, 6 horas da manhã, Jesus foi até o barco. Só que como ele foi? Foi andando sobre as águas. Quando os discípulos viram, porque eles estavam já preocupados, porque o barco estava sendo açoitado pelas ondas, o vento era contrário, né? Eles estavam preocupados. E aí eles viram Jesus, eles ficaram com mais medo ainda, pensando: é um fantasma. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Aqui vemos outra posição importante, porque muitas vezes nós também podemos nos assustar e não reconhecer Jesus agindo nas nossas vidas. Veja, talvez por conta de uma situação difícil, nesse momento o barco estava sendo açoitado pelas ondas, o vento era muito forte, então, dentro daquela situação, eles tiveram dificuldade de reconhecer Jesus. Talvez você esteja passando uma situação difícil, e dentro dessa situação, a incredulidade,
a falta de fé, aquela coisa mais parecida com desespero, com aquela coisa, agora tudo vai ser destruído, aquela sensação já de derrota, de fracasso, de perda, de não, eu não tenho mais condições, eu não consigo, está tudo acabado. Essa sensação está impedindo você de enxergar Jesus. E Jesus vem e diz para eles: olha, não tenham medo, sou eu. Veja o que acontece a seguir. Pedro, então, ouvindo essas palavras, disse: se é o Senhor, manda-me ir até o Senhor aí, no meio das águas. E Jesus o que disse? Vem. Olha, há uma palavra bíblica para você nessa manhã. E a palavra do Senhor é: vem. Há impedimentos, há impossíveis, há dificuldades, existem vários tipos de problema, mas a palavra de Jesus para você é: vem. Então Pedro desceu do barco, pisou nas águas e começou a andar. Mas, como o vento era muito forte, de repente Pedro começou a olhar para o mar, perceber o vento, e ele então teve medo. E o que aconteceu nessa hora? Ele que já estava andando sobre o mar, começou a afundar, porque ele começou a dar, a reparar, a perceber, a dar mais valor para as condições do que realmente para viver na ação de fé. É importante que você perceba isso. Sim, a vida do cristão no mundo, nesse mundo perverso, todo cheio de problemas e dificuldades, é quase que impossível. Mas nós só podemos andar sobre as águas por causa da nossa fé. Nós só podemos realmente vencer problemas, sair do outro lado, superar dificuldades e limites, escalar as situações, vencer mesmo os problemas através da nossa fé. É importante que você perceba que a palavra de Jesus para você é vem. A palavra do Senhor para você não é, fica aí, suas dificuldades e problemas, eu entendo você. Nada disso. A palavra do Senhor é, saia dessa condição. Não fique parado aí, como Jesus falava para os enfermos, levanta, toma o teu leito e anda. Então, existe uma dificuldade, ela é reconhecida, é um fato na sua vida. Não é essa a questão. Nós não podemos simplesmente viver numa fantasia. Eu não tenho problema. Sim, eu tenho problema, mas Jesus disse: saia dessa situação. Vença essa situação através da fé. Venha, é isso que o Senhor está falando. Então, quando Pedro começou a perceber que estava afundando, ele pediu socorro a Jesus e Jesus lhe estendeu a mão. Nessa manhã, talvez diante de tanto tempo de fé que você tem, mas quem sabe você está afundando por causa das dificuldades que estão pressionando fortemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Peça socorro agora. Vá orar ao Senhor e diga: Senhor, socorre-me, porque eu estou afundando em meio aos meus problemas, limites, pecados, dificuldades. Peça agora de todo o seu coração, com todas as suas forças. Olhe para a cruz nesse momento, para o amor de Cristo e receba a salvação daquele que estende a mão para te libertar, para te levantar, para te reconstruir e restituir. E foi o que Jesus disse para Pedro? Ora, homem de pequena fé, por que duvidaste? Que nessa manhã, no começo desse dia, você não duvide de quem é Jesus. Sim, as suas situações são difíceis, mas cuidado, não confunda suas situações com quem é Jesus. Não pense o Senhor não vê, é isso, é minha vida, eu mereço aquelas coisas. Cuidado com isso, porque é isso que o diabo quer que você faça. Que você olhe para as suas situações e fique paralisado, derrotado, não é? E a sensação de fracasso venha sobre você, depressão, angústia, tristeza, amargura, nada disso. Não duvide, olhe para Jesus. Sim, ele ressuscitou ao terceiro dia. Tu és o Cristo, o Messias, aquele que veio para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Então eu recebo vida que vem do Senhor para mim nesta manhã. Faça essa oração diante do Senhor. Achegue-se a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças e seja verdadeiro diante dele, porque eu tenho convicção que o Senhor te chama nessa manhã e ele te diz: vem. Deus te abençoe e fique firme.